do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estão aprendendo bastante com as nossas videoaulas? Quero saber de vocês, combinado? E quero vocês conversando com os professores e contando tudo o que estão aprendendo aqui ao nos assistir. Vamos para mais uma aula de matemática e o conteúdo de hoje? Estratégias de contagem, como pareamento e outros agrupamentos. Quem assistiu à aula anterior ouviu a professora Fernanda dizer que ao realizarmos uma contagem, nós podemos contar os elementos de 1 a 1, não foi mesmo? Lembram que eu mostrei para vocês um pote com tampinhas e disse que nós podemos estimar o valor ou contar unidade por unidade ou até mesmo contar essas unidades somando de 2 em 2, contando de 3 em 3, fazendo grupos de 4 em 4, de 5 em 5 e assim por diante. E na nossa aula de hoje, vocês vão ver que é possível utilizarmos estratégias para contarmos essas quantidades e também para representarmos. Vamos lá? Estamos falando na nossa aula de hoje sobre quantificação de elementos de uma coleção. Então, vai ser muito comum aqui na nossa aula de hoje a professora apresentar para vocês uma coleção de objetos para realizarmos a contagem. Aqui eu tenho uma coleção de tampinhas com cores diferentes e vocês irão ver na nossa aula diferentes tipos aí de coleção. Conte aqui para a professora. Vocês têm uma coleção de chaveiros, de cartinhas, de figurinhas para compor um álbum? Contem aí qual a coleção que vocês têm. Eu acredito que tem aí muitas crianças com coleção de carrinhos, coleção de bonecas e muito mais. Vamos realizar estimativas, contagem 1 a 1, pareamento ou outros agrupamentos e também comparação. Vamos lá. Nós temos aqui 2 exemplos. No primeiro, a professora tem uma coleção de flores. Mas eu preciso descobrir quantas flores há nesta coleção. Crianças, a maneira como estas flores estão dispostas facilita a nossa contagem. Eu poderia contar flor por flor, ou seja, contando uma a uma. Mas eu também poderia contar em grupos. Observem que em cada linha eu tenho 3 flores. Ao realizar a contagem, nós poderíamos contar de 3 em 3. Observem para vocês verem. Nós temos 3 flores na primeira linha, 3 flores na segunda linha, 3 flores na terceira linha. Contando de 3 em 3, vamos lá? 3, 6, 9. Nesta coleção, nós temos 9 flores. Viu que é mais rápido essa estratégia do que contarmos de uma a uma? Se fosse assim, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flores. Mas usar aí a estratégia de contar de 3 em 3 facilitou o processo de nossa contagem. Observem o outro exemplo. Nós temos aí algumas colmeias. Como nós poderíamos realizar esta contagem? Aqui, os elementos estão bem misturados. Dificulta a contagem aí em grupos. Então, vamos contar uma a uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descobrimos que nós temos 8 colmeias ao todo.
Muito bem, crianças. Vamos para outro exemplo. Observem para vocês verem que agora a quantidade diminuiu e ela está o quê? Mais organizada. Podemos realizar aí a contagem das colmeias seguindo 1 a 1 ou também de 2 em 2, não é mesmo? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4. E se contássemos de 2 em 2? 2 com mais 2, 4. Chegaremos ao resultado de 4. Temos mais uma outra coleção aí de pote de mel. Vocês gostam de mel? Ah, quem não gosta, não é mesmo? Vamos lá. Nesta coleção vai ter aí pote de mel. E nós precisamos descobrir quantos potes ao todo nós temos. Conseguem pensar aí em uma estratégia para realizar essa contagem? Nós temos 4 aí na primeira linha e 3 na segunda. Nós podemos contar, então, 4 mais 3, que vai ser igual a 7. Ou também contar 1 a 1. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E encontramos um total de 7 potes de mel aí neste exemplo. Vamos para outros exemplos aqui. Olha só a quantidade de abelhas que nós temos no primeiro exemplo. Crianças, na primeira linha, quantas abelhas vocês conseguiram identificar aí? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só na primeira linha nós encontramos 6 abelhas. Será se podemos realizar a contagem de 6 em 6? Bom, olha as estratégias de contagem aparecendo. Na primeira linha, 6 abelhinhas. Na segunda linha, também temos 6 abelhinhas. Na terceira, 6 abelhinhas. E na última linha, somente 2 abelhas. Então, nós podemos contar 6 com mais 6, 12. Com mais 6, 18. E com mais 2, 20. É uma estratégia de contagem para facilitar e ser mais rápido do que a contagem de 1 a 1. Mas também é possível contarmos nesta coleção de abelhas 1 a 1. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quero saber depois qual estratégia foi mais fácil para você. Se foi fazendo os grupos de 6 em 6 e depois adicionar as 2 abelhinhas que sobraram, ou se foi contar 1 a 1 abelhinha. Olha, mais pote de mel aí para contarmos, crianças. Quero saber uma estimativa. Quantos potes vocês acreditam que tem aí? 10. Ouvi alguém dizer 10, mas ouvi outro dizer 15. Agora precisamos ter o valor real, o valor exato da quantidade de potes. E estimar, crianças, vocês podem pensar e imaginar um valor próximo. Agora, a contagem real, a contagem verdadeira, ela precisa ser realizada. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se você estimou 10, você chegou ao resultado real, que são 10 potes. Agora, se você estimou 15, você passou um pouco próximo, mas não é o valor real. Por isso que a contagem é
importante. Vamos seguir para mais um exemplo aí com colmeias. E aí, quantas colmeias vocês imaginam que pode ter aí? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Professora, por que neste exemplo você utilizou 1 a 1 para realizar a contagem? Vocês perceberam que ao dispor a imagem, ficou mais difícil de fazermos aí grupos, por isso utilizar a contagem 1 a 1. Mas neste outro exemplo, crianças, olha como os elementos desta coleção estão dispostos. A gente consegue identificar aí as filas. Quantas colmeias nós temos aí em cada fila? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos 3 filas aí, não é mesmo? Então, agora a gente pode contar por grupos, olha só. 5, 10, 15. 5 colmeias na primeira fila, com mais 5 colmeias na segunda fila e com mais 5 colmeias na terceira fila, encontrando aí um total de 15 colmeias. Quero vocês treinando em casa e vale de tudo. Vale contar os brinquedos, vale contar o material que você tem no seu estojo escolar, vale contar as cartinhas, vale contar tudo. O que não pode? Deixar de fazer. Até a próxima, meus amores. Tchau!